Olá, este vídeo é para analisar instruções dos Espíritos no término da análise do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nas instruções dos Espíritos, há 5 comunicações, sendo 2 delas tratando do assunto perdão das ofensas e 3 delas tratando do tema indulgência. São 2 assuntos muito correlacionados, né? O perdão das ofensas, a indulgência. Então é necessário indulgência para que alcancemos uma postura íntima que nos leve a perdoar ofensas. Muito interessante as 5 comunicações, 2 para perdão das ofensas e 3 sobre indulgência. Nós não vamos tratar destas 5 comunicações extraordinárias, todas elas, mas porque já foi examinado isso por Allan Kardec, e os mesmos conceitos que Kardec utilizou nas suas análises dos vídeos anteriores estão presentes nestas mensagens. Mas há um conjunto de 3 perguntas ao final do capítulo que Allan Kardec formulou para o espírito São Luís no ano de 1860 em Paris. Essas 3 perguntas são questões relativas ao nosso cotidiano. Como fazer? Como ser misericordioso em determinadas situações específicas que levam em conta esta questão de perdão das ofensas, de indulgência. Como fazer? Muito bem. São 3 perguntas que Kardec formula e o São Luís apresenta as respostas a estas perguntas e nós vamos então examinar rapidamente. A primeira pergunta é a seguinte: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Porque muito nós temos repetido nos estudos dos vídeos anteriores sobre a gente olhar, tirar primeiro a trave do olho para depois ver o cisco no olho do nosso irmão, atirar a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado, e assim por diante. Então a gente fica pensando, bom, todos nós temos imperfeições, habitamos um planeta de expiação e provas onde predomina o mal, não é? Ora, se todos então carregamos imperfeições, e não são poucas aqui neste planeta, então nós não temos o direito, o dever, ou o que seja, de repreender uma outra pessoa? Veja bem, o São Luís responde dessa maneira. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Naturalmente, o fato de eu carregar uma imperfeição não significa que eu não compreenda claramente quando um erro foi cometido. Nós já somos bastante evoluídos nesse planeta, em inteligência e também em moralidade. Ainda que carreguemos imperfeições, nós percebemos claramente quando um erro é cometido por nós ou pelos outros. Talvez não tanto por nós, por causa da trave no nosso olho, né? A gente não enxerga os próprios defeitos,
com a mesma facilidade que enxerga o dos outros. Mas a gente enxerga e compreende. Não é? Logo, nós compreendemos quando o mal está sendo praticado. A questão é, temos o direito de repreender? Então, São Luís, ele continua. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não como as mais das vezes pelo prazer de denegrir. Aí é que está o nosso desafio. Quando perceber um erro, não é? No próximo, nós devemos repreender, se for para um fim útil, sim, não é? Com moderação. Agora, aí é que está o cuidado que devemos ter, examinar no nosso íntimo qual o nosso propósito. Estou sendo misericordioso? Preciso ser verdadeiro, preciso alertar para o erro. Mas como fazer isto sendo misericordioso? Considerando a situação do outro, mas não me eximindo do dever de contribuir para a verdade. Nesse último caso, o prazer de denegrir, que às vezes nos assalta, né? A repreensão é uma maldade. No primeiro caso, é um dever, que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Olha como sempre repete isso, com moderação, com todo o cuidado possível. Vamos repreender, mas com todo o cuidado possível, com moderação, não é? Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Olha primeiro para a gente, é aquele alerta que já fizemos em outros vídeos para nós, né? Percebe o erro? Sim, é um erro, percebo. Devo repreender? Devo, porque aquilo pode causar um mal maior. Para parar aquele erro, não é? Devo contribuir para isso. Sim, mas antes, como alerta Jesus, né? Antes tirai a trave do vosso olho e depois vede como podeis tirar o cisco no olho do vosso irmão. Quando nós olhamos para nós, como este caso aqui, dirigir a censura a alguém, primeiro para nós, para ver se não a temos merecido. O que nos faz, que efeito nos traz isso? De nos acalmar, de a gente perceber que nós poderíamos fazer a mesma coisa e, portanto, é preciso ter consideração pelo outro, considerar a posição do outro, porque eu também, estando ali, poderia fazer alguma coisa assim. Isso nos acalma, permite com que sejamos moderados, tenhamos cuidado, né? Esta é a questão da misericórdia aplicada à repreensão que nós possamos fazer a alguém que comete um erro. Pode ser nosso filho, nosso irmão, uma pessoa desconhecida, um subordinado no trabalho, e assim por diante. A segunda pergunta que Kardec formula é o seguinte: será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, para esses outros, uma vez que não sejam divulgadas? Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros? Então nós notamos as imperfeições dos outros. Fulano faz isso, fulano faz aquilo, está errado isso, está errado aquilo. Eu noto isto aqui, percebo claramente. Isto é repreensível? Eu não vou divulgar, não é? Então,
é repreensível notar, já que isso não vai ser divulgado, não vai trazer proveito nenhum? É repreensível? Esta é a questão. Tudo depende da intenção. Aí volta sempre o olhar para dentro da gente. Por que estou fazendo isso? Eu estou notando com que finalidade? De certo, a ninguém é defeso ver o mal. Todos vemos o mal, claro. Nós entendemos certa medida do mal. Às vezes não entendemos, achamos que está certo quando na verdade é o mal. Mas naquilo que nós entendemos, não é? Isto aí nós notamos. Claro, não tem como evitar isto. A ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro, neste caso, está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Aí já é maldade, não é? É a tal da fofoca, né? A gente vê a pessoa fazendo uma coisa que não devia. A gente não precisa divulgar isto, mas nós vamos divulgar isso aqui, só para diminuir a outra pessoa, né? Aí não, aí já é maldade. Não há misericórdia nesse ato, absolutamente. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Mesma coisa. Não há misericórdia nisso. Isto é repreensível, naturalmente, né? Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Então nós vamos observar os outros, opa, aquilo ali não está certo, eu não vou fazer isso aqui, porque eu já sei que não está certo. Não é? Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Então veja, sempre quando a questão do erro, né, se apresenta diante de nós, se podemos repreender, se nós podemos notar o erro, ficar, opa, fulano cometeu erro, sempre está em a gente buscar a nossa posição mais serena, mais generosa, mais plena de caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Sempre ter este algodão para a nossa fala de repreensão ou para o nosso olhar de observação. Sempre a caridade. E a terceira questão apresentada por Kardec a São Luís é a seguinte: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Repreender, na primeira questão, notar o mal de outrem, na segunda questão, e na terceira, desvendar o mal de outrem. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? E a resposta: é muito delicada esta questão. E para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela a prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la, naturalmente, né? Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Jesus fazia isso o tempo todo. Desmascarar a hipocrisia, não é o que ele fazia?
não é? Os fariseus, ele estava sempre apontando a hipocrisia da posição deles. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então aí está. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Isso é sempre perdoai para ser perdoado, não é? Todas essas questões de uma lei de causa e efeito. Fazer o nosso melhor em termos de caridade, para que venhamos a obter misericórdia para nós. Se nós plantamos misericórdia para com os outros, colheremos misericórdia para nós. Então, todas essas questões, não é, que aqui foram apresentadas a São Luís, repreender o próximo, notar as imperfeições do próximo, desvendar o mal de outrem, todas essas questões precisamos fazer com todo este cuidado, não só para com o outro, para conosco. Porque toda má intenção colocada nessas questões volta contra mim. É da lei, comentamos isso já claramente. E há uma outra questão que vale a pena a gente lembrar. Não podemos nos esquecer que nós sempre estamos rodeados por uma multidão de espíritos que nos observam, aqueles que estão em sintonia com os nossos sentimentos. Não é? Tudo aquilo que a gente faça num relacionamento com o outro, existem espíritos que são nossos adversários, porque fizemos mal nesta ou noutra vida, e para a outra pessoa também, que estão prontas para nos colocar em litígio, para que assim obtenham a sua vingança contra nós. Então, muito cuidado, não só com essa atenção pessoal nossa, como para os que nos observam. Se nós agimos com benevolência, com indulgência, com perdão, estes espíritos que nos observam compreenderão também que eles merecem benevolência, indulgência e perdão e se acalmam, se asserenam. Agora, se nós agirmos com má intenção, isso estimula no íntimo desses espíritos as suas próprias dificuldades, agravando a sua situação. Então, nós seremos responsáveis também pelo mal que causamos, pelos sentimentos e intenções que alimentamos naqueles que nos observam. Tudo isso é muito complexo. De qualquer maneira, bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. No próximo vídeo, nós daremos início ao estudo do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Até lá, então, e fiquemos com Deus.